Olá, meus amores, boa tarde. Hoje é dia 31 de julho do ano de 2020. Hoje é sexta-feira. A nossa aulinha de hoje será de história. O assunto é o tempo, certo? Nós vamos fazer a atividade hoje com o livro, nosso livro didático, tá certo? E nós vamos usar aqui, eu vou fazer uma breve leitura aqui sobre a página 20 e vocês vão responder na página 21. Sobre a página 20, nós temos aí o mundo que queremos. Que mundo que a gente quer, né? E aí, conta a experiência de um local que se reúne idosos de um abrigo com as crianças de uma pré-escola. As crianças têm de 3 a 5 anos e se juntam com esses idosos num espaço chamado intergeracional. O que é intergeracional? O espaço intergeracional é um espaço de relação entre pessoas de idades diferentes, por exemplo, os idosos e as crianças. E a gente percebe, por exemplo, a palavra geração quer dizer épocas, né? Então são pessoas de épocas diferentes que se reúnem para compartilhar experiências. Vocês, crianças, vocês têm experiências para contar, assim como os nossos avós, os nossos idosos também têm. E é interessante que aí dizem que o contato entre as crianças e os idosos beneficia a todos, não só os idosos e nem apenas as crianças. É de uma maneira geral, pois as crianças aprendem a respeitar, a ter paciência, a agir com gentileza e afeto e, além disso, elas alegram o dia a dia dos idosos, porque os idosos muitas vezes se sentem sozinhos, se sentem solitários, eles se sentem às vezes sem vontade até de viver. E na hora que uma criança chega para um idoso, para uma pessoa mais velhinha e fala, oi, ou então diz assim, como está sendo o seu dia? Isso torna o dia dele muito mais feliz. Então, os idosos, eles têm histórias valiosas para contar. E isso permite que as histórias do presente e do passado possam ser partilhadas, né? E aí nós temos duas fotos de crianças com os idosos. E assim também a gente pode viver, ter na nossa experiência, nas nossas casas, né? Onde vocês podem se encontrar com um avô, um bisavô, um tio já mais idoso e podem fazer esse momento de partilha de experiências, tá certo? Como é bom ouvir uma pessoa mais velha, eles falarem como eram as coisas há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Vocês já ouviram alguém conversar sobre essas épocas? Vocês já deram atenção a algum idoso, mesmo que ele esteja com a memória falhando um pouco? Quem já? Eu quero ouvir as experiências de vocês. Aí na página 21, no número 1, tem justamente para vocês partilharem. Eu não quero que vocês escrevam aqui no livro. Eu quero que vocês mandem lá no grupo falando como é a experiência de vocês. Se vocês já viveram uma experiência parecida com a que está relatando aqui na página 20. Só que aí vocês não vão ter vivido, podem ter ido até lá na casa do idoso. Aqui na nossa cidade, nós temos a casa do idoso José Marimba. Tem muitos idosos que estão lá, que eles estão lá com vontade de ver outras pessoas, de serem acolhidos pelas pessoas, de serem ouvidos, ou então de serem apenas visitados. Eles sentem saudade das suas famílias, das pessoas, certo? Então, quem puder, agora não, porque nós estamos vivendo nesse período de pandemia, então as visitas estão restritas. Mas na época que possa voltar ao normal, quem puder, faça uma visita, tá certo? Agora não pode. Aí no número 2 e no número 3 e 4, vocês vão responder com atenção, certo? Observem bem direitinho a pergunta, vejam como é que vai responder, né? A do 2 é sobre as imagens, que imagens aí que as crianças e os idosos podem fazer junto,
O que é que uma criança pode fazer com o idoso? Uma criança pode ler junto com o idoso, contar a história. Quem aí já sentou perto de um avô ou de uma avó para ouvir história? Ah, gente, eu tenho que partilhar com vocês. Quando eu era criança, amava ir para a casa da minha avó Raquel. Ela gostava muito de contar histórias. Então a gente ficava todo mundo lá sentado nas redes, ou então no chão mesmo, e ficava ouvindo as histórias que a minha avó contava. Isso eu falo todo mundo porque tinha meus irmãos, meus primos, e a gente se reunia na casa dela e ouvia história. Ah, que tempo bom! Era maravilhoso. E aí depois no número 3 vocês vão marcar as atitudes, os valores que a gente deve ter com os idosos, tá certo? No número 4 é para você entrevistar uma pessoa mais velha da sua família, para saber um pouco mais sobre a sua história. Essa atividade, no caso, vocês vão responder lá no seu caderno de história, tá certo? Beleza? E aí eu quero que vocês lá no grupo partilhem um pouco do que é conviver com um idoso, com uma pessoa mais velha, qual a experiência que você já teve. Se você tem um avô, uma avó que é bem legal, que gosta de contar história ou que gosta de contar anedotas. Tem idosos que gostam de dançar, de falar sobre o passado, mas também tem idosos que já estão ficando com a cabecinha um pouquinho esquecida, então já estão esquecendo o que é que aconteceu no passado, e tem hora que mistura passado com o presente, não conhece os filhos ou os netos, acontece também isso. Então, é por isso que a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Temos que cuidar dos nossos avós, porque nossa história é a história deles. A história deles também é nossa história. E isso tudo fica interligado, tá bom? Então, um beijo no coração. Tia ama vocês e está morrendo de saudade. E eu estou esperando as atividades de vocês. Tchau!